Olá a todas e a todos, eu sou o professor Bruno de Ataíde Prata, docente do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma videoaula da disciplina Introdução a Fundamentos da Economia, disciplina anotada no Departamento de Engenharia de Produção e ofertada pelo Centro de Tecnologia para todas as engenharias do CT. Estamos adotando nessa videoaula o material didático de apoio ao professor fornecido pela editora Cengage Learning, que publica no Brasil a sexta edição da tradução da edição norte-americana, Introdução à Economia de Gregory Mankiw. Então, estou referenciando o material didático de apoio ao professor que eu estou utilizando. Nessa nossa aula, que corresponde ao capítulo 24 da sexta edição norte-americana do livro do Mankiw, estamos medindo o custo de vida. Então, após ler esse capítulo, é de suma relevância que o aluno não se atenha meramente a esses slides, mas que leia o capítulo no Mankiw ou em livro equivalente. Depois de ler o capítulo, o aluno ou a aluna estará apto a responder as seguintes questões. O que é o Índice de Preços ao Consumidor, IPC? Como é calculado? Qual o seu propósito? Quais são os problemas com o IPC? Quão sérios são esses problemas? Como é que o IPC difere do deflator do PIB? Como podemos utilizar o IPC para comparar valores em dólares em diferentes anos? Por que agiríamos assim, afinal? Como podemos corrigir as taxas de juros para a inflação? Então essas são algumas questões. Então o que ocorre? O poder aquisitivo ele varia ao longo dos anos. Então, R$ 100 hoje não é o mesmo do que R$ 100 em 1994, quando o Plano Real passou a vigorar no Brasil, e um valor equivalente a R$ 100 não seria o mesmo em 1950. Né? Então, no Mankiw ele utiliza o exemplo de jogadores de beisebol, que antigamente ganhavam salários bem módicos e hoje ganham salários estratosféricos. Pensemos, por exemplo, em jogadores de futebol. Antigamente o Pelé, quando jogava no Santos, ganhava um salário que era o teto do salário no país, que era o salário do presidente da República. Né? Então ele não ganhava esse dinheiro que hoje um jogador, mesmo nos clubes nacionais, ganha milhões de reais por ano. Então, assim, esse poder aquisitivo, esse dinheiro que o Pelé ganhava em 1954, enquanto o salário dele se fosse hoje, né? Como seria, né? Então, medir o custo de vida é importante para mensurar o poder de compra da população. Então, saber o quanto o país produz, essa riqueza que é gerada, é algo muito importante. Nós vimos como medir essa renda, mas aferir o poder aquisitivo de um consumidor típico é de suma relevância para compreender aspectos um pouco mais, inclusive qualitativos da vida do cidadão. Né? Então, o índice de preço ao consumidor é um indicador que mede o custo total dos bens e serviços comprados por um consumidor típico, com base no custo de ajuste de vida em muitos contratos e na segurança social. Tá? Então, essa questão diz respeito também à determinação de uma cesta básica de produtos. Então, um consumidor típico ele vai consumir uma cesta básica de produtos. Então, se nós aferirmos as variações, né, do preço dessa cesta básica de produtos, nós podemos fazer várias análises extremamente interessantes. Então, como é o algoritmo para calcular o índice de preços ao consumidor? O primeiro deles é fixar uma cesta. Então, o Escritório de Estatísticas do Trabalho, a BLS, pesquisa Bureau Labor Statistics, do inglês, pesquisa consumidores para determinar o que está na cesta de compras do consumidor típico. A definição dessa cesta é algo extremamente complexo, né? Não é algo simples. Em seguida, tem que se coletar os preços dessa cesta básica, dos produtos que pertencem a essa cesta básica de produtos. Em seguida, calcular o custo dessa cesta. Então, o custo vai ser a quantidade do produto vezes o preço unitário daquele determinado produto que compõe a cesta básica de produtos de um consumidor típico. Escolher um ano base e calcular o índice, o IPC
em qualquer ano é igual a o custo da cesta no ano em curso dividido pelo custo da cesta no ano base multiplicado por 100. É pertinente observar que este conceito é bem semelhante ao deflator do PIB que nós estudamos na aula Medindo a Renda Nacional. Então, por fim, calcular a taxa de inflação, a variação percentual no IPC, ele pode ser dado por IPC no ano menos IPC no ano anterior, dividido por IPC no ano anterior, vezes 100. Isso é um desvio percentual relativo à variável de interesse, à variável de comparação, né? Então, a diferença percentual entre o poder de compra no ano corrente e no ano anterior. Então, estudar a evolução deste IPC é uma variável importante, né? Então, é de suma relevância destacar que, né, esse indicador, além de aferir poder de compra do consumidor, ele tem propriedades interessantes como valorar o dinheiro em diferentes momentos temporais. Então, a indexação é você pegar o dinheiro em um determinado período de planejamento e transformar aquele dinheiro numa dada quantia em um outro período por meio de índices. Então, isso se chama uma indexação de uma variável monetária. Nesse sentido, o IPC ele tem uma propriedade interessante que ele permite calcular essa taxa de inflação. Se, né, a variação do poder de compra do consumidor típico for aferida, pode-se medir como o nível dos preços está aumentando e, por conseguinte, a inflação. Então, a inflação é uma situação na qual o nível geral dos preços ele aumenta e a taxa de inflação pode ser definida como uma mudança percentual no nível de preços em relação ao período anterior. Então, por exemplo, vamos considerar uma cesta com dois tipos aí de produtos, pizzas e cafés com leite. A qualidade desses produtos seria pizzas e cafés com leite e a quantidade seriam 4 pizzas e 10 cafés com leite. Então, essa é a fixação da cesta básica. Então, notem que é bem diferente do conceito do PIB. Enquanto no PIB nós tentávamos considerar tudo, o que era produzido dentro de um país, num dado horizonte de planejamento, aqui nós vamos estudar alguns itens, né, desse consumidor típico e ver o que acontece com a variação no poder de compra, né? Então é um conceito diferente daqueles que nós vimos com o PIB. Então, no ano de 2010, a pizza custava 10 unidades monetárias e o café com leite 2 unidades monetárias. As quantidades são fixas, então 10 vezes 10, que é o preço da pizza, vezes 4 pizzas, mais 2 unidades monetárias, que é o preço do café com leite, vezes a quantidade de cafés com leite, vai nos levar a um custo de 60 unidades monetárias. Em 2011, os preços variaram de 10 para 11 no caso da pizza e de 2 para 2,50 no caso dos cafés com leite. Isso nos leva a um custo total da cesta básica de 69 unidades monetárias. Analogamente, em 2012, nós teríamos um custo total da cesta de 78 unidades monetárias. Então, em cada ano, nós teríamos a seguinte situação. Em 2010, nós teríamos que a razão entre 60 sobre 60, pois 60 é o custo da cesta básica em 2010 e nós estamos utilizando como ano base do nosso planejamento 2010. Então, nosso IPC seria 100. É pertinente destacar que se assemelha bastante ao cálculo que nós realizamos quando definimos o deflator do PIB na aula anterior, medindo a renda nacional. Em 2011, fixando-se 2010, fica 69 sobre 60 vezes 100, dá 115. Por fim, em 2012, 78 sobre 60, que dá 130. Então, nós temos aqui um aumento de 15%,
entre 2011 e 2010 e um aumento aí de 13% entre 2012 e 2011. Lembrando que esse valor percentual ele deve considerar o ano corrente e o ano anterior, certo? Então ocorreu uma inflação de 15% entre 2011 e 2010 e uma inflação de 13% entre 2012 e 2011. Então, um exemplo, considerando o índice de preço do consumidor, 10 libras de carne e 20 libras de frango, essa é a nossa cesta básica, produtos, qualidade, carne e frango, quantidades 10 libras de carne e 20 libras de frango. Calcular o IPC em 2010, né? Calcular o custo do IPC, que está um pouco confuso aqui, né? Então vamos calcular o IPC em 2011 e calcular a taxa de inflação em 2011 e 2012. Vocês veem que existe às vezes algumas inconsistências aí na digitação desses slides por parte aí da editora. Então nós procedemos daquela forma, vamos calcular o IPC em 2011. Ele vai ser 5 unidades monetárias, que é o preço da carne, vezes 10 libras de carne, mais 5 vezes 5 unidades monetárias, vezes 20 libras de frango, que vai consubstanciar num IPC de 150, né? IPC não, do custo da cesta básica, típica, né? Então, em 2011 nós teríamos, né? O que ele está dizendo? Que em 2010 o IPC era 120, então nós vamos ter que esse IPC em 2011 vai ser igual a 125. Aí, analogamente, nós podemos calcular o custo da cesta básica em 2012, que seria 9 vezes 10, mais 6 vezes 20, conduzindo a um valor de 210. 210 dividido pela referência, que é 120, dá igual a 175. 175 menos o período anterior sobre o período anterior vai nos levar a uma inflação de 40%. É de suma relevância destacar que os alunos, em geral, têm uma dificuldade muito grande com esse tipo aqui de questão nas avaliações. Então, creio que não seja nada complexo o entendimento desses conceitos, é uma questão de estudar um pouquinho com calma e resolver alguns exercícios, né? Então, o que é considerado na cesta do IPC? Isso é uma questão que vai depender do órgão de cada país, cada instituição, seja pública ou privada, que faz esse tipo de estudo, vai utilizar premissas de cálculo extremamente complexas, são modelos, utiliza estatísticas. Esses preços, pessoal, esses preços variam temporalmente, variam localmente. Nós vamos utilizar o quê? O preço médio, o preço mínimo, o preço máximo. Então, não é simples, né? Ou seja, se trata de um modelo. Então, o IPC, assim como o PIB, que nós estudamos na aula anterior, é um modelo. Então, é um indicador importante, mas ele não condiz com a realidade. O custo dessa cesta básica não é exatamente o custo dos consumidores, né? Ele tenta refletir isso, né? Então, percebam que aqui o que está... Isso aqui provavelmente é um dado dos Estados Unidos, que o Mank é um livro estadunidense. 41% seria moradia, alimentação e bebidas 15%, assistência médica 7%, lazer aqui 6%, educação, olha como é baixo, né? Comunicação e outros bens e serviços. Então veja que a moradia aí é um dos fatores que mais incidem aí no custo dos consumidores, né? Então, aí vem a questão do viés da substituição. Um dos problemas que ocorre com o IPC é o seguinte: quando os preços sobem de um ano para o outro, nem todas as mudanças de preço são iguais, né? Os consumidores podem substituir alguns produtos por outros mais baratos. Então, como isso ocorre, isso de certa forma mascara um pouco esse indicador, porque a cesta básica é considerada fixa. Então, ele
saiu de um determinado produto para outro, migrou, e aquele produto não está na cesta, pode ser um bem substituto, por exemplo. Então isso some, né? Então é um problema, é uma limitação desse indicador, essa mudança que se chama viés da substituição. Então vamos ver aqui, em 2010 para 2011, as famílias compraram a cesta do IPC, considerando aquelas quantidades, né? Em 2012 ocorreu algo que mudou essa cesta básica nas suas quantidades, né? Então isso altera aí o IPC. Então vamos calcular o custo da cesta familiar em 2012 e calcular o percentual de aumento no custo das cestas das famílias em 2012, né? E comparar a taxa de inflação medida pelo IPC. Então, alterando-se aquelas quantidades que antes eram 10 e 20, mudaram para 5 e 25. O custo da cesta familiar foi para 195 unidades monetárias em 2012. Comparando-se com o valor anterior, que era 150, levamos aqui a uma inflação de 30%, quando, considerando a cesta básica fixa, a inflação calculada tinha sido 40%. Então, fixar essa cesta básica levará a distorções na aferição dessa inflação. Então, alguns dos problemas aí do IPC, como nós já havíamos antecipado, o viés da substituição. Com o tempo, alguns preços sobem mais rapidamente do que outros. Os consumidores, em direção de substituir bens que se tornam relativamente mais baratos, atenuando os efeitos dos aumentos dos preços, né? Isso mascararia, né? Esse aumento de preço. Então, o IPC perde essa substituição, porque ele usa uma cesta fixa de bens e não contabiliza produtos que estão fora desta cesta fixa. Portanto, o IPC exagera o aumento no custo de vida. É como se fosse uma estimativa mais pessimista, digamos assim, né? Então, nós temos a questão da introdução de novos produtos. Quando um novo produto é introduzido no mercado, o consumidor tem uma maior variedade para escolher. E tendo uma maior variedade, isso aumenta o valor do dinheiro. Portanto, os consumidores precisam de menos dinheiro para manter um determinado custo de vida. Então, desse modo, o IPC desconsidera esse efeito porque, em geral, a cesta é fixa. Portanto, o IPC, como já foi dito no slide anterior, ele corresponde a uma expectativa mais pessimista no custo de vida, né? E temos aí uma questão inerente a mudanças de qualidade não mensurável. Se a qualidade do bem se deteriora de um ano para o outro, nós podemos destacar que o valor do dinheiro ele diminui, mesmo que o preço do bem continue o mesmo. Analogamente, se a qualidade aumenta, o valor do dinheiro aumenta. Então, mais uma vez, nós chegamos àquela conclusão de que o IPC ele é uma expectativa pessimista, né? Ele exagera, né, o aumento do custo de vida da população. Então, nós temos aí alguns problemas. Essas três limitações que nós vimos é o viés da substituição, a introdução de novos produtos e mudanças de qualidade não mensuráveis são problemas do IPC. Cada um desses problemas faz com que o IPC forneça uma expectativa pessimista nos aumentos do custo de vida. Então, um órgão de planejamento em um determinado país realiza ajustes técnicos, né, tentando calibrar esse valor, mas o IPC provavelmente ainda exagera a inflação em cerca de 0,5% ao ano. Isto é importante porque os pagamentos da Segurança Social e muitos contratos têm índices vinculados ao IPC. Então, isso vai, como é que eu poderia beneficiar esses segurados, né? Pois a expectativa é superior ao que realmente foi observado no que se refere ao custo, né? Então, esses pagamentos beneficiam o segurado. Então,
Aí está em inglês, Gross Domestic Product Deflator, o GDP, né, o PIB, e temos o Customer Product Index, o índice de preço ao consumidor. Então percebemos que existe aí uma variedade e como nós havíamos destacado aqui, né, existe essa tendência do IPC fornecer uma expectativa mais pessimista aí da inflação, né? Esses dados provavelmente são dos Estados Unidos, né? Então vamos fazer uma comparação entre o deflator do PIB e o IPC. O deflator do PIB ele reflete os preços de todos os bens e serviços produzidos domesticamente, enquanto o IPC reflete os preços de todos os bens e serviços adquiridos pelos consumidores. Ou seja, o que no PIB só se consideram produtos do mercado interno, né, no IPC podem ser considerados produtos produzidos no exterior. E outra questão capital aqui seria, o IPC ele compara os preços de uma cesta básica fixa, enquanto o deflator do PIB compara os preços dos bens e serviços correntemente produzidos e oferecidos. Então, nós podemos perceber que a definição dessa cesta, na sua qualidade, na sua quantidade, tem um impacto significativo na estimativa dessa taxa de inflação. Então, como diz aqui no slide, isso é importante caso os preços diferentes estejam mudando por diferentes quantidades, né? Então, aqui nesse exemplo, em cada cenário determina os preços, os efeitos sobre o IPC e o deflator do PIB. Starbucks, que é uma cadeia de fast food, de cafés, né, aumentou o preço de um determinado tipo de café. A Caterpillar, que é uma empresa de equipamentos de linha amarela, tratores, motoniveladoras, motoscrapers, dentre outros, aumentou o preço dos tratores industriais fabricados nas instalações de Illinois. Armani, que é uma empresa de grife italiana de vestuário, aumenta o preço dos jeans italianos que vende nos Estados Unidos, né? Então, o IPC e o deflator do PIB, ambos aumentam, né? Quando a Starbucks aumenta o preço dos frappuccinos, né? No segundo caso, o deflator do PIB aumenta, o IPC não, né? Porque o preço desses tratores, os tratores não entram aí como consumo, né? Eles entram como investimento, né? E a Armani aumenta o preço do jeans que vem dos Estados Unidos, produto importado, o deflator de PIB não aumenta, mas o IPC ele aumenta. Então, corrigindo variáveis para a inflação, comparando valores em dólares em diferentes épocas. Foi aquilo que eu falei em dólares ou em unidades monetárias que eu falei no início da aula sobre a questão da indexação. Então, a inflação faz com que seja mais difícil a comparação entre valores em unidades monetárias em diferentes momentos do tempo. Então, por exemplo, o salário mínimo 1,15 em dezembro de 1964 e 7,25 em dezembro de 2010. Isso aí é um exemplo teórico, né? Será que o salário mínimo tem mais poder de compra em dezembro de 64 ou em dezembro de 2010? Então, nós temos que saber o IPC de cada um desses períodos para poder fazer essa comparação. Lembrando que naquela nossa aula, que nós falamos sobre desigualdade e pobreza, nós apresentamos alguns dados socioeconômicos que mostravam o salário mínimo real do Brasil. Aí tinha valores da década de 50, 60, todos expressos em reais, né? Mas se o real não existia, né? É exatamente isso que foi feito. Utilizou-se o IPCA, que é um indicador advindo do IPC, para fazer essa conversão. Então, o montante em unidades monetárias hoje é igual ao montante no período desejado da análise, vezes esse fator aí de correção, que seria o nível de preços atual dividido pelo nível de preço no ano de interesse. Então, por exemplo, o ano T é dezembro de 64 e o hoje é dezembro de 2010.
O salário mínimo foi de 1,15 unidades em T, o IPC em T foi 31,3 e o IPC hoje 220,3. Então, o salário mínimo de 1964 foi 8,09. Por quê? Porque ele pegou o valor de 1,15, que é o valor do período desejado, sobre o IPC dos dias atuais, sobre o IPC no período em análise. Esse valor corrigiu esse valor essa razão aqui sobre a relação entre o nível de preços hoje no período desejado, corrige o valor desse salário mínimo, né? Então, corrigindo esse valor, ele seria de 8,09, né? Enquanto nos dias atuais ele é 7, e não me lembro, 7,6, 7,5, né? Então, pesquisadores e analistas de negócios, políticos, costumam utilizar essa técnica para converter uma série temporal de números atuais em unidades monetárias para traduzir esses números, né, para um determinado período de tempo. Eles podem, então, ver como uma variável mudou ao longo do tempo após a correção pela inflação. Lembrando que esse IPC é um modelo, ele tem algumas limitações no cômputo desse IPC. Então, é uma estimativa, né? Essa correção, obviamente, ela nunca vai ser 100% fidedigna. Então, nós estamos vendo aqui a discrepância, né, entre o salário mínimo dos Estados Unidos em dólares atuais em 1960 e 2012, né? Então, estamos vendo aí que antigamente se apresentava um poderio de compra superior, não é isso? Comparando o aumento de mensalidades e taxas em faculdades e universidades dos Estados Unidos, então temos aí dois períodos de planejamento, 1990 e 2010, e temos aqui alguns valores: privado não lucrativo 4 anos, público 4 anos e público 2 anos, né? E o valor do IPC nesses 2 anos, né? Então, expressa as mensalidades de 1990 de valores em dólares em 2010, né? Então, por exemplo, esse valor aqui, nós vamos dividir 218,1 sobre 130,7, corrigir esse valor de 9,34, né, para ver se é maior ou menor do que 27,293, né? Certo? Então, procedendo aqui dessa forma, nós estamos vendo aqui o valor percentual dessas alterações. Eu recomendo que vocês façam essa questão aí como exercício. Então, a indexação, a quantidade em dólar é indexada à inflação se ela for automaticamente corrigida pela inflação por lei ou contrato. Por exemplo, o aumento do IPC determina automaticamente esse índice, o COLA, que é o índice dos Estados Unidos, que nós vimos nos primeiros slides, e agora me falta a memória o que significa esse COLA, mas era um indicador para contratos de seguridade social, né? E ajustes nos pagamentos do seguro social e suportes de imposto de renda federal. Então, corrigindo variáveis para a inflação real vezes taxa de juros nominal. A taxa de juros nominal é a taxa de juros não corrigida pela inflação, ou seja, o valor que não é o valor real, é o valor corrente. E a taxa de crescimento no valor do dólar de um depósito ou débito. A taxa de juros real, assim como nós vimos no conceito de PIB real e nominal, ela é corrigido pela inflação. E a taxa de crescimento do poder de compra de um depósito ou débito. Então, a taxa de juros real é igual à taxa de juros nominal menos a taxa de inflação, o valor efetivo. Aqui um exemplo, um depósito de $1.000 por ano, taxa de juros nominal de 9%, a inflação do período é 3,5%. Então, a taxa de juros nominal menos inflação seria igual a 9% menos 3,5%, consubstanciando 5,5%. Portanto, o poder de compra do depósito cresceu 5,5%
no período em análise. Então, nós temos aqui a discrepância entre a taxa de juros nominal, que é maior em geral do que a taxa de juros real. Resumo: o índice de preço ao consumidor é uma medida do custo de vida. O IPC rastreia o custo da cesta do consumidor típico de bens e serviços. O IPC é utilizado para fazer ajustes do custo de vida e corrigir variáveis econômicas para os efeitos da inflação. A taxa de juros real é corrigida pela inflação e é calculada subtraindo-se a taxa de inflação da taxa de juros nominal. Então é isso, essa é a síntese do capítulo sobre o custo de vida da população no Mânquio. É um capítulo muito interessante, recomendo que vocês leiam, se aprofundem nos exercícios. E é isso, agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.